Bom dia, irmãos. Paz esteja convosco. Escola Dominical, Igreja do Evangelho Quadrangular, Samambaia, região 451. Antes de iniciarmos a revista, vamos orar. Feche teus olhos, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por este dia. Te agradecemos, Senhor, por todos os livramentos. Te agradecemos, Senhor, pelo acordar, pelo nosso emprego, pela nossa família, pelo nosso ministério. Te agradecemos, Senhor, por poder aprender um pouco mais de Ti, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Ó Espírito Santo, conduz essa aula. Usa, Espírito Santo, a minha boca para falar ao coração de jovens, crianças, mulheres e homens. Ó Espírito Santo, Deus poderoso, guarda-nos, livre-nos de todo o mal. Sê conosco, abençoe-nos. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez poder aprender um pouco mais de Ti, poder levar adiante tudo que nós temos aprendido. Se assim for da Sua vontade, no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Paz esteja convosco. Amém. A nossa leitura da Bíblia vai estar lá em Atos 13, do 2 ao 6 e de 9 ao 12. O tema da lição 5, estamos na lição 5, amados, é o Espírito Santo na nova aliança. Amém? Vamos saber como está falando o Novo Testamento, a aliança do Espírito em nossa vida. Amém? Para podermos ter uma condução melhor do Espírito Santo na nossa vida. Se por acaso, irmãos, você ainda não foi batizado, busque o batismo com o Espírito Santo, que é muito importante para a sua vida. Amém? Vamos em frente, vamos à leitura. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Essa é a nossa palavra na Bíblia, para podermos explorar bastante essa questão do Espírito Santo na nova aliança. Amém? Primeiro, o Espírito Santo nos Evangelhos. Existe uma abundância de referências do Espírito Santo nos Evangelhos, como os 4 que relatam que o Espírito desceu sobre Jesus após o seu batismo. Além disso, ele atuou na vida de João Batista, gerou Jesus, ungiu o Mestre, guiou o Filho de Deus, conduziu o Cordeiro de Deus ao sacrifício por nós e ressuscitou depois de tudo. O Espírito Santo é o prometido Consolador, profetizado pelo profeta Joel, o qual foi enviado por Jesus. 2. O Espírito Santo no livro dos Atos. Atos dos Apóstolos é o segundo volume de uma série de 2 partes. O Evangelho de Lucas foi a primeira parte. O escritor Lucas começou contando a história da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele continuou sua história em Atos, dizendo como a mensagem de Jesus foi pregada ao mundo após a ascensão de Cristo ao céu. A igreja começou uma comunidade predominante judaica em Jerusalém, e Lucas conta como ela tornou-se predominante e gentia, chegando até Roma. Lucas enfatiza 2 pregadores do Evangelho, Pedro e Paulo, como personagens importantes da disseminação do Evangelho. Jesus é o personagem principal do Evangelho de Lucas. E o Espírito Santo é enfatizado como aquele que continua o ministério de Jesus no livro do Atos dos Apóstolos. Logo em Atos 1, 2,
somos informados de que Jesus deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Ele é mencionado novamente durante a escolha de um apóstolo que substituía Judas. Amados, como podemos dizer dessa maneira? Algumas atitudes que nós temos até mesmo no nosso ministério, da nossa vida, temos a influência do Espírito Santo. Por isso que é muito bom nós termos o Espírito Santo em nós, porque ele nos faz tomarmos atitudes corretas em nossa vida. Pois se nós não tivéssemos o Espírito Santo, teremos umas atitudes incorretas, ou seja, atitudes da carne. Com o Espírito Santo, podemos viver melhor, podemos ir mais além, porque ele nos orienta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Vamos em frente. Atos 2 é um marco sublime, pois narra a descida do Espírito Santo sobre os cristãos reunidos no cenáculo, no dia de Pentecostes. Amados, no meu caso, eu fui batizado pelo Espírito Santo no dia da Santa Ceia. E a sensação foi maravilhosa e única. E até hoje, amados, eu lembro daquela sensação do batismo do Espírito Santo naquela Santa Ceia. Eu estava orando, amados. Primeiro eu ceiei, me ajoelhei, e quando eu levantei, me senti todo arrepiado. Comecei a levantar as mãos para os altos e a clamar, a abrir minha boca. De repente comecei a falar línguas estranhas, a falar. O Espírito Santo começou a me tomar. É uma sensação única, maravilhosa. Porque quando você tem o Espírito Santo na tua vida, amado, há uma mudança. No decorrer aqui dessas cartas, que vai ser lida um pouco à frente, nós vamos poder entender um pouco o que o Espírito Santo faz em nossa vida. Vamos em frente. Nos relatos seguintes desse livro, temos a operação sobrenatural do Espírito Santo na vida dos apóstolos e a sua capacitação de cristãos para a expansão e edificação da igreja. O Espírito Santo em algumas cartas paulinas. Aos Romanos, na rica epístola aos Romanos, Paulo nos apresenta o Espírito da santificação, que nos libertou do cativeiro do pecado, por meio do sacrifício de Cristo, o qual ressuscitou dos mortos. Amados, experiência própria. Não sou cristão de berço. Após a minha conversão, muitos olhavam a minha atitude no trabalho, os vizinhos, e falavam: o que houve com este homem? Porque hoje ele tem essa atitude. Amados, tudo isso quem faz é o Espírito Santo. Até mesmo quando nós vamos tomar alguma posição de vir a querer pecar, primeiramente o Espírito Santo vai te tocar e vai falar: não faça. Temos que aprender a ter intimidade com o Espírito Santo. Como teremos intimidade com o Espírito Santo? Temos que a todo dia, a todo momento, buscarmos orar, conversar com Ele, porque Ele é o Consolador, Ele anda conosco. Ele não vai te trair, Ele vai estar contigo. A todo momento, amados, o Espírito Santo, Ele fala no teu coração, Ele te incentiva. É quando você está fraco que o Espírito Santo te levanta, Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele é teu amigo, amados. Por isso que muitas pessoas no mundo que falam pela carne não têm a visão que você tem por causa do Espírito Santo. Fala: antes roubava, antes bebia, antes adulterava e agora não faz mais. Você sabe por que isso, amados? É por causa do Espírito que habita em vós. Pois, amados, foi Ele que escolheu a você. Vamos em frente. O apóstolo nos informa que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Que bênção, né, amados? Que frase maravilhosa. O Espírito que nos habita também nos identifica como pertencentes a Cristo e como filhos de Deus, e garante a nossa futura ressurreição. Ele é intercessor, amados. É vivendo o Espírito Santo que o cristão encontra justiça, paz, alegrias verdadeiras. Isso está na carta dos Romanos. Amados, você já viu o cristão, às vezes está passando uma situação muito difícil, às vezes com alguém hospitalizado na família, como os dias que nós estamos vivendo, às vezes com problemas financeiros, mas ele está sempre glorificando. Ele está sempre crendo que coisas boas virão, porque ele tem o intercessor, ele tem um amigo, ele tem um consolador, que é o Espírito Santo, é que nos faz ir além. Amém, amados? Carta aos Gálatas. Gálatas guarda semelhança como em Romanos,
Em ambas as cartas, Paulo procura mostrar o contraste entre a vida do Espírito e a vida carnal. O Espírito também alcançou os gentios e permitiu que participassem das promessas de Deus a Abraão pela morte de Jesus. Amado, se não fosse pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo não seria inspirado para trazer para nós. E hoje nós não teríamos esse presente, porque isso é um presente, amados. O que o Senhor Jesus deu para nós é um presente. Por isso que nós somos considerados os filhos de Deus, porque nós temos o Espírito Santo. Aos Tessalonicenses, essa epístola é uma das cartas mais pessoais. Nela, Paulo falou que, apesar da tribulação, os tessalonicenses desfrutavam a alegria que provém do Espírito Santo. E ele também admoestou a igreja a ser zelosa, a fim de que o Espírito não fosse extinto com o envolvimento em imoralidade. Foi o que eu falei um pouco antes. O Espírito Santo, ele te avisa do pecado. O Espírito Santo te avisa o que não é correto a fazer. Ou seja, vamos ter sensível à voz do Espírito Santo ao nosso coração. Amém? Carta a Timóteo e a Tito. As duas cartas de Paulo a Timóteo são classificadas como pastorais. Na primeira, Paulo adverte sobre a apostasia nos últimos tempos, como alertou o Espírito Santo. Na segunda, o apóstolo aconselha Timóteo sobre o seu dom, o qual, sem dúvida, é a capacitação concedida pelo Espírito Santo, a fim de que o jovem exercesse o seu ministério. Amados, o Espírito Santo vai mostrar o seu ministério. Se você hoje se encontra perdido na igreja, não sabe o que fazer, clame ao Espírito Santo para que ele mostre um ministério. Amados, hoje eu exerço um ministério para a família, mas desde que eu fui convertido também pelo ministério da família. Ou seja, amados, hoje eu tenho prazer, o Espírito Santo me conduz a ter prazer em tratar de famílias. E o Espírito Santo vai te mostrar, amados, o ministério que você vai poder exercer na igreja. Ou seja, pode ser para jovens, para mulheres, para homens, louvor. Peça a Ele que vai te mostrar como foi dito na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele vai te conduzir melhor, porque precisamos trabalhar na igreja. Precisamos trabalhar no corpo de Cristo. E só o Espírito Santo vai poder nos conduzir e nos ajudar a ir à frente. 4. O Espírito Santo em outras cartas. Aos Hebreus. A carta aos Hebreus afirma que o Evangelho foi confirmado por Deus mediante sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Em Hebreus 9,14, lemos que Cristo se ofereceu em sacrifício pelo Espírito Eterno. Essa declaração também situa o Espírito Santo como agente executor da redenção. Nas epístolas de Pedro, em Pedro também há referência à ação do Espírito Santo na ressurreição de Cristo, de cujas aflições participamos. Todavia, o sofrimento pela causa de Cristo deve ser motivo de alegria para os cristãos. Na epístola de Tiago, a carta de Tiago tem como tema a fé manifestada pelas boas obras. Para o autor, a vida espiritual tem de ser produtiva. Ao mesmo tempo, é uma vida que deve manter-se separada do mundo e antagônica ao pecado. Ou seja, o mundo vai caminhar de um jeito, amado, e o Espírito Santo vai te levar a caminhar do outro, porque você é do Espírito. Em nome de Jesus. A verdadeira vida do Espírito não comporta parceria com o mundo. Ou seja, o que tu fazia no passado, amado, você não vai fazer mais. Você vai começar a praticar boas obras. O Espírito Santo vai te levar para lugares que você nunca foi. O Espírito Santo, o Apocalipse. Em Apocalipse, o Espírito Santo é responsável por proclamar a bem-aventurança acerca dos que morrem em Cristo. Com a esposa do Cordeiro, ele faz a generoso convite. Vem. E quem ouve, diga. Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida. A palavra Espírito aparece 9 vezes em Apocalipse. Para concluirmos, amados, a apresentação do Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento deve nos convencer do imenso privilégio que a igreja possui por tê-lo atuando em sua expansão e edificação. Que saibamos valorizá-lo e que possamos caminhar ao lado dele continuamente, dispondo-nos para o seu serviço na igreja e na evangelização do mundo. Então, amados, vou ler mais uma vez o finalzinho. Dispondo-nos para o seu serviço na igreja e na evangelização do mundo. O que você precisa fazer? Pedir o Espírito Santo para conduzir quando você abrir sua boca, para poder evangelizar alguém, para que o Espírito Santo dirija a sua vida, para que o maior testemunho é a sua vida, amado.
para que as pessoas possam ver o que Ele tem feito na sua vida. E para poder também trabalhar nos ministérios da igreja, te dando força. Mesmo que nos momentos difíceis, o Espírito Santo vai estar contigo. E também nos momentos de alegria. Pois trabalharmos na obra de Deus não tem que ser um fardo, e sim uma alegria. Porque tempos ruins já passaram. Tudo se fez novo. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que o Senhor Jesus possa te guardar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.